a carta aos Hebreus. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 12. Eu quero ratificar o que eu já falei, já venho falando, né? O tema para este ano, se você quiser anotar aí, anote. Não esqueça, o tema para este ano, o tema do ministério aqui da igreja é mantendo uma postura de fé. E em especial, eu quero ministrar algo, vou dizer assim, dando continuidade àquilo que eu já comecei na virada de ano, no dia 31. E eu quero então que vocês abram as vossas Bíblias em Hebreus 12. Quem achou pode dizer, achei. Diz assim a palavra de Deus, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, mantendo como um guerreiro uma postura de fé. O que significa postura? O que significa assumir uma postura? Manter uma postura de fé, eu posso dizer que significa conservar-se firme diante das imprevisões da vida. Então, manter uma postura de fé, ter um comportamento de fé, uma atitude de fé, significa que eu tenho que me manter firme diante das imprevisões da vida, diante de circunstâncias, problemas, batalhas ou adversidades. Manter uma postura de fé também significa conduzir-se de maneira íntegra antes as propostas indecentes do mundo. Você entendeu? Porque o mundo, ele nos faz propostas. E todas as propostas que o mundo nos faz são indecentes. São contra os nossos valores. São contra os nossos princípios. Então eu, como alguém que já entregou a vida a Jesus, tenho que ter um procedimento que agrade a Deus, que agrada ao meu Senhor. Então, diante de qualquer circunstância da vida, diante de qualquer problema que se levante, você precisa manter como um guerreiro uma postura de fé. Você precisa, sabe, ter o procedimento, a atitude que louve a Deus, que glorifique a Deus. Você precisa se conduzir, se comportar de maneira íntegra diante de qualquer proposta que o inimigo lhe ofereça. Amém? Então, esta ministração de hoje, baseada neste tema, mantenha como um guerreiro uma postura de fé, eu quero
dividir esta ministração em 2 tópicos. E o primeiro tópico aqui diz respeito à característica de um guerreiro da fé. Qual a principal característica de um guerreiro da fé? De alguém que foi chamado por Deus, separado por Deus, aleluia, que está vivendo para Cristo, está em Cristo, está se posicionando. Qual a característica desse guerreiro? Amém? Agora precisamos entender, no mundo do Espírito, o que é um guerreiro de Deus. O que significa ser um guerreiro? Olhe para mim aqui, irmãos. Um guerreiro é uma pessoa que está determinada a enfrentar os desafios da vida. Isso é um guerreiro. Eu não sei, estou pensando, não. Um guerreiro da fé é uma pessoa que está determinada a enfrentar os desafios da vida. É uma pessoa que não tem medo de lutar por aquilo que ela acredita. Eu acredito que Deus tem o melhor para mim, para minha família neste ano. Então eu estou determinado a lutar por aquilo. Eu acredito que o meu casamento será melhor este ano. Então eu estou determinado a lutar por aquilo. Eu acredito que os meus filhos, eles serão ministros de Deus no altar. Então eu acredito naquilo e luto. Estou determinado a lutar. Então, um guerreiro da fé que mantém uma postura fidedigna em Deus. Ele mantém então a sua postura fidedigna em Deus. Esse guerreiro, ele não abre mão do seu chamado. Ele não recua, tampouco ele foge da batalha. O sangue está dando no meio da canela, mas ele não recua, ele não foge da batalha. Ele não se entrega aos prazeres da carne para satisfazer os desejos de Satanás. Não, ele não se entrega. Quando um guerreiro da fé é ferido, ele não se dá por vencido. Ele foi ferido. Ele foi atingido por uma seta, por um dardo inflamado do maligno, por uma palavra que veio lhe abater. Então esse guerreiro, ele não se dá por vencido e nem fica prostrado no chão, mas ele ergue a sua cabeça e busca ajuda, aleluia, nas pessoas certas, em Deus, para continuar se levantando e caminhando, aleluia, de cabeça erguida em direção da vitória. Ele marcha como um verdadeiro vencedor e não como um derrotado. Esse é o guerreiro da fé. Deus chamou você para ser um guerreiro da fé, uma guerreira da fé. E o que Deus deseja da sua vida? Ele deseja que você assuma uma postura de fé. Ele deseja que você assuma e mantenha essa postura de fé e não abra mão daquilo que Deus lhe entregou. Continue avançando. Continue avançando. Está difícil, avance. Pastor, já não sei mais o que fazer. Diante da batalha, continue avançando. Pastor, o mar está diante de mim e eu não sei mais se prossigo ou deixo de prosseguir.
Continue avançando, porque o mar vai se abrir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 38, ele vai dizer o seguinte: o justo viverá da fé. O justo caminhará na fé, pela fé. Aleluia, repito, o justo viverá da fé. E ele continua dizendo: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós devemos ser guerreiros que deem prazer a Deus. Que Deus pode olhar e dizer: eu conto com você. Eu conto contigo. Sabe por que Deus conta com você? Sabe por quê? Porque você é a ponta de um grande iceberg que virá por aí. Não entendeu? A sua geração, a sua posteridade, os seus filhos e netos dependem da sua postura hoje em Deus. Deus conta com você. E deixa eu dizer uma coisa bem clara. Todo guerreiro da fé, está revestido com as armaduras do Espírito Santo. Ele tem na sua alma o calçado da preparação do Evangelho da Paz, que marcha em direção a territórios minados, a fim de resgatar as almas. Ele tem cingido o cinturão da justiça. Ele é justo, ele é correto. Ele tem sobre o seu peito a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé. Ele tem o capacete da salvação, que não duvida, não lhe faz duvidar do chamado, aleluia, de Deus para a sua vida. Ele tem nas suas mãos, desembainhado, a espada do Espírito. Então ele está revestido com as armaduras de Deus. E deixa eu dizer, tem muitas igrejas por aí, povo orando, dizendo o seguinte: Deus, manda uma legião de anjos para me ajudar. Manda os teus anjos para me ajudar. Sabe o que Deus responde nesta noite para você? Você não precisa de legião de anjos. O que você precisa é estar revestido, revestida, aleluia, com as armaduras do Espírito Santo. É disso que você precisa. Amém? Apesar de o guerreiro da fé está revestido com as armaduras do Espírito, a sua principal característica é o exercício da fé. A principal virtude, característica de um guerreiro da fé, é o exercício da fé. Quem está me entendendo? Amém? Sabe por quê? Porque ele sabe, o guerreiro da fé, a guerreira da fé sabe que ele precisa exercitar a sua fé, porquanto é por meio da fé que ele agrada a Deus. A Bíblia diz, Hebreus 11, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o guerreiro da fé, que está revestido com toda uma armadura do Espírito, aleluia, ele então pratica a fé, ele exercita a sua fé para agradar aquele que o alistou, o Senhor. Aleluia. Então exercite a sua fé. Está no meio da batalha, exercite ela. Aleluia. Está cansado, exercite a sua fé. Está quase vacilando, exercite a sua fé. Ei, uma palavra veio ao seu coração que fez você se jogar para baixo. Deus diz: exercite a sua fé, porque ela vai te colocar para cima. Exercite a sua fé. É assumindo uma postura de fé e mantendo tal postura de fé em Deus que você vai vencer os seus medos, os fantasmas do medo que pairam sobre a sua alma. Exercitando a sua fé que você vai vencer. Certa feita, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: entre no barco, vamos para o outro lado do mar da Galileia. Eles começaram a navegar, Jesus foi. Jesus estava cansado e foi
para pôr para dormir. E a Bíblia diz que se levantou um grande temporal no meio da viagem. O objetivo do temporal era tirar os discípulos do foco, era afastar a embarcação para o outro lado, porque a tempestade de vento que se levantou não viera provocado pela natureza. O diabo soprou, porque lá naquele território do outro lado vivia um homem aprisionado com um exército de demônios. E o maior guerreiro que já passou por esta terra estava, aleluia, navegando em direção àquele lugar. Jesus estava ali. E com ele estavam os guerreiros, os discípulos que estavam juntos. Só que os discípulos, olhando tudo aquilo, vendo aquela tempestade toda, a Bíblia diz que eles ficaram com medo e chamaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o vento, falou com o mar se acalmou, o vento se deteve, tudo se acalmou. E Jesus olhou para ele, disse para os discípulos e disse-lhes: por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que vocês têm medo de enfrentar tempestades, as circunstâncias e os problemas, as adversidades e as lutas? Ainda não tendes fé? Sabe o que foi que Deus falou pela boca do profeta Isaías? Lá no capítulo 41, versículo 10. Motivando o povo à fé. O Senhor olhou para o povo e usando a boca do profeta disse: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, é Ele que nos encoraja, é Ele que quer que você levante a sua cabeça. Se posicione como um verdadeiro guerreiro. Mantenha esta postura de fé, porque você vai chegar do outro lado. Você vai ter conquista que você nunca teve na sua vida durante este ano de 2021. Este ano, aleluia, será o ano do mover profético de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os teus negócios. Precisa manter-se na fé. E é por meio da fé também, aleluia, que você vai vencer o medo e você vai vencer o sistema do mundo. O medo e o sistema mudando, você vence através da fé. 1 João capítulo 5, versículo 4, o apóstolo escreveu dizendo o seguinte: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo te cerca, o mundo quer tirar você do propósito de Deus. O mundo quer cobrir a sua alma de trevas, quer fazer com que a sua mente seja transportada, sabe, do império de Deus para o império das trevas, e você viva uma vida de fracassos, de derrotas, de abatimentos. Mas Deus nessa noite te diz: ei, quer vencer o mundo? É através da fé, porque esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé, a minha fé que vai vencer o mundo, é a sua fé que vai vencer o mundo. Pastor, o mundo veio com tudo, aleluia, mas ele não levou você, porque por causa da sua postura de fé, porque você se manteve na fé. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu tenho pensado ou pedido. Terceiro, é por meio da fé que você vai vencer o medo. Vai botar para correr os fantasmas do medo, porque o medo paralisa, o medo faz recuar, mas a fé faz avançar. Segundo, é por meio da fé que você vai vencer o sistema mudando, aquilo que te atrai, aquilo que te faz ir para longe de Deus. É por meio da fé que você vai vencer os obstáculos da vida. Todos os obstáculos da vida se vence por meio da fé. Se você ler Marcos capítulo 11, versículo de número 22 e 23, ele vai dizer assim: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, assim se fará. Assim vai acontecer. Os obstáculos da vida
As barreiras que se levantam são vencidas através da fé. E não tem esse negócio, não é um guerreiro de Deus. Ele não tem esse negócio de dizer, será que vai dar certo? Se não duvidar. Ele não duvida. Pastor, eu acho, não existe isso. Olha, se você crê, você vai dizer ao monte, passa daqui para acolá, e assim se fará. Assim vai acontecer. Se posicione, assuma um posicionamento em Deus e mantenha, aleluia, esse posicionamento de fé. Aleluia, não abra mão, aleluia, do eterno, do Senhor que te chamou. Não sei como vai ser 2021, mas eu sei uma coisa. Deus diz nesta noite, mantenha-se como um guerreiro, uma postura de fé. Mantenha uma postura de fé, se levante, se erga a sua cabeça. Chega de viver uma vida de abatimento. Chega de viver para baixo. Chega de viver vida de derrotas em várias áreas da sua vida. Está na hora de você realmente se levantar e dizer o seguinte: Senhor, eu entro dentro de ti agora. Como é que é isso, hein? Entrar dentro de Deus. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá, entrará e achará pastagem. Então entre nele. Você entra através de Cristo em Deus. E quando você está dentro de Deus, Ele te enche de fé. Ele te enche de convicção, de poder, de autoridade, de graça, de revelação. E Ele te diz, vai que eu estou contigo. Vai que eu estou contigo. Caminha. Ei, quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, que chegou diante do mar, Moisés ouviu o povo dizer o seguinte: Moisés, para que tu nos trouxestes aqui? Foi para morrermos, Moisés. Olha, Moisés, o povo se agitou. E Moisés então foi ter com Deus, foi conversar com Deus. E quando ele vai conversar com Deus, ele diz, Senhor, o que eu vou fazer? Deus olha para ele e diz assim, Moisés, o que tu tem na tua mão? Eu tenho um cajado. O cajado é tanto símbolo de oração como símbolo de fé. Muito bem, tu tem um cajado? Muito bem, então faz o seguinte. Aleluia, toca nas águas e diga para o povo que marche. Aleluia. Diga para o povo marchar. E Moisés foi dizer para o povo. E o povo disse, mas só tem mar na frente. Moisés disse, mas se ele falou, vai se abrir. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia, se ele falou, vai acontecer. Aleluia, o negócio é marchar, é caminhar debaixo da palavra. Aleluia, aí com fé, todo mundo aí, mantenha-se na postura de fé. O povo se levantou, começou a marchar e o vento veio. E o vento não veio do povo para lá, o vento veio de lá para cá se abrindo. Ninguém estava vendo nada, mas Deus já estava operando o milagre de lá para cá, abrindo o mar. Aleluia, para o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem caminhos no meio da tormenta. Deus abre caminho aonde você olha e diz, não há esperança. E Ele diz, há. Você precisa se levantar, meu irmão. Sabe, minha irmã, acreditar. Aleluia. Pastor, até aqui meu casamento foi uma porcaria. Não vai ser mais. Aleluia. Que você é uma mulher sábia e vai se posicionar com fé. Em nome de Jesus Cristo. Pastor, a minha empresa está sendo um fracasso. Não vai ser mais. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, para a glória de Deus. Acredite, mantenha-se, aleluia, na fé em Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, você vai procurar pessoas para trabalhar para você. Em nome de Jesus, que não serão poucas. Porque Deus vai te prosperar de maneira sobrenatural nesta terra. Olha, eu acredito que o que eu falei aqui, só 2 acreditaram. O seu pai acreditou. E quando ele entrou aqui, a gente dava para ele 50 francos de oferta. E hoje, várias pessoas trabalham para ele. Inclusive o próprio filho. Sabe por quê? Ele disse, eu acredito. Aleluia. Eu acredito nesse mistério. Aleluia. Acredita? Aleluia.
Aleluia, aleluia. Irmão, a Bíblia diz: o que 2 ou 3 ligarem na terra será ligado no céu. O que 2 ou 3 concordarem será concordado no céu. Então eu sou o primeiro que concorda aqui, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus, concorde aí, aleluia. Diga eu concordo, aleluia. Olha para essa mulher e diga: sua louca, diga que você também acredita, concorda, aleluia. Diga: seu doido, apaixonado por Jesus, acredite. Eu estou sentindo a presença muito forte do Espírito Santo e a confirmação do trono do Eterno nesta noite. Deus, um dos nomes dele é Amém. Assim diz o Amém. Aleluia. Aquele que diz Amém, assim seja. Aleluia, Ele está neste lugar, aleluia, concordando conosco. Aleluia, vai acontecer algo, meu irmão. Olha, meu irmão, olha aqui para mim. Você é o cabeça da família. Se posicione. Se posicione. Deus quer usar a tua vida. Então se posicione, aleluia, que as coisas vão acontecer. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Então o primeiro tópico fala da característica, ok? De um guerreiro da fé, que é o exercício da própria fé. Segundo tópico, nesta noite eu vou falar sobre um guerreiro da fé, mantém-se focado em Cristo. Um guerreiro da fé mantém-se focado em quem? Em Cristo. Um guerreiro da fé mantém-se focado em Cristo. Olha aqui para mim. O seu foco não pode ser o mundo. O seu foco não pode ser as coisas dessa vida. O seu foco não pode ser as riquezas desta vida. Você não pode ter o foco nessas coisas. O seu foco primordial é Cristo. O próprio Jesus, no capítulo 15 de João, ele disse: sem mim nada podereis fazer. Então o seu foco é nele. O seu foco tem que ser Ele. Amém? Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Todos os dias nós guerreamos, lutamos. Todos os dias, principados, potestades, hortes espirituais da maldade, assessores de Satanás se erguem e nós travamos uma batalha no campo espiritual, todos os dias. E nessa guerra contra o sistema, contra todo um sistema que se insurge, que se levanta, sabe, com o intuito de nos atrair e nos mobilizar, tirar a nossa mobilidade, entende? Na carreira espiritual, a fim de nos paralisar. Então nessa guerra, nessa batalha, nós não estamos sozinhos. Temos que ter a consciência de que não estamos sozinhos. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, então em meio a essa guerra que se levanta, que se insurge, sabe, para tirar a sua mobilidade, a sua caminhada na fé, você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias? Eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ontem ele esteve. Hoje ele está. Ele não estará, ele está. Amanhã ele continua estando. Amém? Todos os dias. Então nós estamos em meio a uma guerra. Só que tem uma coisa. Nós devemos continuar focados nele. Com nossos olhos
fixos nele, no Senhor. Como fizeram os antigos no passado. Os antigos venceram, romperam com o sistema que queria tirar-lhes do foco, através da fé, focando em Cristo, olhando para Cristo. Olha o que diz aí os 2 versículos que nós lemos no início, do capítulo 12. Olha o que diz aí. Aleluia. Capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Aleluia. Diz assim no meu texto: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Deixar o quê, irmãos? Alguns embaraço. Ele diz o quê? Todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Qual é o foco? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe bem para mim. Se você analisou bem, você deu aquela notada, você pode perceber, observar, que o versículo de número 1, ele diz algo interessante. Ele diz assim: grande nuvem de testemunhas. Não é assim que diz? Grande nuvem de testemunhas. Agora olha só, essa grande nuvem de testemunhas ao nosso arredor é formada por pessoas. Uma nuvem formada por pessoas, só que não pessoas da nossa época, do nosso tempo, entende? Da nossa atualidade, mas pelas pessoas que estão descritas no capítulo 11 de Hebreus. Essa grande nuvem de testemunhas diz respeito às pessoas descritas no capítulo 11 de Hebreus. Então a fé dessas pessoas aqui serve de exemplo e de encorajamento para nós hoje. A fim de quê? A fim de mantermos uma postura de fé em Deus e focados em Cristo. Focados em Cristo, serve como exemplo para nós. A fé dessa grande nuvem de testemunhas dessas pessoas é um exemplo para nós, aleluia, é encorajamento para nós, para mim, para você, amém? Agora vamos ver quem foram esses guerreiros da fé, descritos aqui em Hebreus capítulo 11, né? Que ele chama de grande nuvem de testemunhas. Vamos ver lá, capítulo 11, vamos descobrir quem são essas testemunhas, essa grande nuvem. Pastor, estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas. São demônios, são anjos? Não, testemunhas do capítulo 11 de Hebreus, aleluia. Quem foram essas pessoas? Vamos ler capítulo 11. Quem achou, diga, eu já achei, aleluia. Vamos ler aí, pega a sua Bíblia aí, pega aí, aleluia. Quem é apaixonado pela Bíblia, abra aí, capítulo 11, vamos ver quem são essas
testemunhas que formam uma grande nuvem, né? Aleluia, que serve de exemplo para nós hoje. Ele fala no capítulo 11, começando pelo versículo 4. Ele diz o seguinte: primeira testemunha, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Vamos lá, versículo de número 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Amém? Versículo de número 7, olha o que ele diz: pela fé, que irmãos? Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Versículo de número 8, outra testemunha, pela fé que, irmãos? Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo de número 11, olha o que ele diz: pela fé também a mesma Sara, aleluia, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Versículo de número 20, 21, 22 e 23, ele diz o seguinte, 20, vai falar assim, versículo 20, pela fé Isaque abençoou a Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Versículo 21, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Versículo de número 23, pela fé, quem mais, irmãos? Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Versículo 31 diz o seguinte, olha aí o que diz, amém? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, aleluia, continua, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos adversários. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Aleluia, escute, quando o texto diz que aqueles homens foram vestidos de peles de ovelha e de cabras, os algozes tiravam as peles das ovelhas,
colocavam ao contrário e vestiam aqueles homens, a pele sangrando, vestiam os homens, amarravam eles e soltavam eles, aleluia, para que os lobos viessem e os devorassem. Mesmo assim, eles não negaram a sua fé, eram verdadeiros guerreiros que tinham a coragem de dizer: a nossa pátria não é aqui, mas a celestial, aquela que virá, cujo rei é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e que em breve virá, aleluia, é este rei que nós servimos. Então tome um posicionamento. Há testemunhas, primeira luta, desiste o covarde. Primeira afronta, larga tudo. Primeiro banquete, larga a verdade para ficar com a mentira. Na primeira mulher de Potifar, ele deita com ela. Mas José não fez isso. José preferiu passar 10 anos na cadeia do que deitar 10 minutos na cama com o diabo. Fé. Eu sou guerreiro de Deus. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha família. Aleluia, ninguém vai arrancar isso dentro de mim. Aleluia, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua casa. Aleluia, você verá daqui mais um tempo, aleluia, a sua geração prostrada ao trono de Deus, adorando aquele que vive para todo sempre e dizendo a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. Aleluia, aleluia. Sabe o que levou esses guerreiros da fé a obterem vitórias? Foi eles manterem os seus olhos focados naquele que é o autor e consumador da fé, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Quanto mais eles olhavam para Jesus, mais a sua fé aumentava. Quanto mais eles olhavam para Cristo, mais eles eram cheios de fé. Então, quanto mais você olhar para o autor da fé, mais a sua fé vai aumentar. Quanto mais você olhar para o consumador da fé, mais a sua vida vai ser cheia de fé. Sabe por que Jesus é o autor da fé? Porque foi Ele que deu origem à fé. Ele é autor da fé, porque foi Ele quem escreveu dentro de nós a palavra fé. Foi Ele. Cada pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, é escrito dentro dele a fé para a salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Ele é autor da fé porque Ele deu origem, foi Ele quem criou, foi Ele que escreveu dentro de mim a palavra fé, aleluia. Foi Ele que escreveu dentro de você a palavra fé, então Ele é autor da fé. Agora, porque Ele é o consumador da fé, sabe por quê? Porque Ele completou o plano redentor de Deus para salvar todo aquele que nele crer. Ele é o consumador da fé. É tal que o último brado de Jesus na cruz do Calvário foi: está consumado. Está consumado. Quem está entendendo o mistério, diga amém. Agora escute aqui, irmãos. Falando do maior guerreiro, Jesus. Olhe bem para mim e grave isso na tábua do seu coração. Havia um gozo futuro para Jesus.
Ele foi enviado do céu para esta terra, assumiu a forma humana, passou pelo que nós passamos, teve as mesmas necessidades, sentiu fome, sede, dor, cansaço, foi decepcionado, tristeza, passou por tudo, mas havia um gozo ali futuro para ele. E qual era o gozo futuro para Jesus se ele vencesse? O trono de glória. E para alcançar esse futuro de glória, esse gozo eterno, Jesus tinha que suportar a cruz e desprezar a afronta. Era necessário que ele suportasse a cruz e desprezasse a afronta. Isso é, ele tinha que desprezar as ofensas, os insultos, tudo aquilo que o embaraçava. Aleluia, ele tinha que fazer isso. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhe para mim aqui, eu vou encerrar agora. Olhe bem para mim. Eu tenho convicção daquilo que eu prego. Não pelo conhecimento da palavra, mas pela vida da palavra em mim. Eu tenho convicção disso. Você sabe qual é o alvo principal de Satanás, dos demônios e do mundo? Fazer você perder o seu foco em Deus. Esse é o objetivo dele, principal. Fazer você perder o seu foco em Deus. Desviar o seu foco de Deus. Ele quer que você deixe de olhar, para Jesus. Sabe por quê? Porque ele sabe que há uma vitória depois, se você continuar olhando para Jesus. Ele sabe disso. Ele sabe que se você continuar focado em Cristo, mantendo uma postura de fé, a vitória será consumada na sua vida. Aleluia. Há um trono de vitória para você. A exaltação para a sua casa. A exaltação para o seu ministério. A exaltação, trono de Deus para a sua vida. Há o melhor de Deus para você. Ele sabe disso. Por isso ele luta para tirar você do foco. Foi por isso que o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo assim: ei, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta. Aleluia. E ele encerra dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que Deus tem para a sua vida é maior e melhor do que você mesmo tem lutado com as suas próprias forças. O que Deus tem, sabe, para você é inimaginável. Você não consegue compreender, você não consegue entender. Só que tem uma coisa que eu quero ensinar para vocês. As nossas conquistas que nós conquistamos aqui na terra, que se materializam aqui na terra, primeiro são conquistadas no céu. E essas conquistas que são conquistadas nos céus, elas são conquistadas através da nossa fé e através do nosso olhar para Cristo. Eu permaneço em Cristo e eu continuo olhando para Ele. Ensine os seus filhos a olharem para Cristo. Ensine os seus filhos a permanecerem em Cristo. Permaneça em Cristo. Aleluia. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem um trono de honra.